E eu quero hoje pregar sobre algo que eu tenho certeza que, se você não passou, eu tenho certeza que você vai passar, e não é liberando coisa ruim sobre a sua vida. Porque todos nós vivemos momentos bons, ruins, maravilhosos, desafiadores, é ou não é? Quem já passou um momento difícil aí, deixa eu ver. Hã? Quem já teve vontade de desistir? Fala a verdade. Só hoje. Deixa eu ver alguém. Quantas vezes essa semana você teve vontade assim de chutar o balde? Já teve? Pode falar a verdade? Mas crente tem vontade, pastor, de chutar? Tem. Vixe, talvez aqui mais tem. Né? Jogar toalha. Né? Quem já sentiu assim, para não ter mais força? Ah, não, isso aqui eu não dou mais conta disso aqui. Não sei o que fazer mais. Não tenho mais força. Não sei. E aí bate uma sensação terrível, sabe? O que é sentimento de impotência. Eu não sei mais o que fazer. O que eu podia tentar, eu tentei e já não consigo mais. E aí você vai sendo levado para um outro nível. Que depois que vem a frustração, a tristeza, aí vem o desacreditar. O desânimo, ele vem junto com uma irmã chamada desesperança. É terrível, porque aí você começa a tentar desacreditar das coisas. Aí você fala, não acredito mais naqueles sonhos. Eu não acredito mais nesse projeto. Não acredito mais naquela promessa. Eu não acredito mais naquilo que eu idealizei para a minha vida. Naquilo que eu tracei, naquilo que eu escrevi, naquilo que eu aspirava, naquilo que eu almejava, aquilo que era talvez motivo de eu me levantar, o brilho no meu olhar, eu já não acredito mais. E aí depois, um outro nível, não é você deixar de desacreditar nas coisas, é você começar a desacreditar das pessoas. Aí é crítico. Porque aí você talvez não acredita mais no seu cônjuge. Você não acredita mais que ele pode mudar. Você não acredita mais que o casamento tem jeito. Porque você não acredita que ele pode mudar, o outro pode mudar. Talvez os seus filhos, você já tentou tantas vezes, parece que você está chovendo numa olhada, parece que você está batendo na pedra, parece que nada está entrando, parece que nada... E você, cara, eu não acredito mais. E aí fica bem crítico quando você não acredita mais nem em você mesmo. Alguém já sentiu alguma coisa dessa? Alguém pode se identificar comigo aqui, por favor? Não me deixa sozinho. Hã? Vocês são tudo crente, assim, fortão, que não passa nada. Nem uma crisezinha, assim, em casamento, nada. Nem uma vontade, assim, de dar uns gritos de vez em quando, falar uns palavrão. Tem vontade de falar uns palavrão? Mandar a pessoa, assim, para determinado lugar, assim, bem... Pode... Meu Deus. A gente pode ser tentado por essas coisas, irmão. Vocês lembram que eu preguei sobre tentação? Tentação não é pecado. Né? E aí hoje eu quero gerar fé no meu e no seu coração, pode ser? Hoje eu quero, através da palavra, muito texto bíblico, através da revelação da palavra, através do ensino das Escrituras, através de exemplo de pessoas da Bíblia. Vou citar 2 exemplos também de pessoas contemporâneas, mas principalmente exemplos bíblicos, que vão mostrar que eu e você precisamos de algo que, se nós adquirirmos e se nós soubermos cultivar, vai nos ajudar a vencer todos esses questionamentos, todas essas vontades de desistir, de chutar o balde, de jogar a toalha. Vai transformar a nossa vida e mudar completamente a nossa perspectiva com relação às coisas, com relação às promessas de Deus, com relação às pessoas, com relação a nós mesmos. Se nós tivermos uma coisa, que é uma palavra só, mas é tão forte, irmãos. E para mim, eu não consigo enxergar cristianismo sem essa palavra. Alguém já sabe qual a palavra é? Resiliência. Alguém sabe o que significa essa palavra? Resiliência. Não tem cristianismo sem essa palavra. Agora, se nós tivermos o poder da resiliência na nossa vida,
nós poderemos passar por várias situações que geram esses questionamentos que eu falei. Mas nós vamos passar. Nós não vamos estagnar. Nós não vamos chutar o balde. A gente vai ter vontade. Mas a resiliência vai fazer a gente não jogar a toalha. Resiliência vem de uma palavra do latim, que ela significa voltar ao estado original. Principalmente depois de uma situação muito crítica, que altera o estado original. Passa uma situação que desequilibra o sistema completo, que transforma até a forma de algumas coisas, e a física diz que a resiliência faz com que algo que teve a sua forma transformada debaixo de grande pressão, que mudou o seu estado original, a resiliência traz aquilo de volta ao seu estado de origem. Pelo amor de Deus, irmãos. Os problemas, eles vão deformando a gente. Os problemas, as crises, eles vão deformando os nossos relacionamentos. Os problemas vão deformando, irmãos, o nosso jeito de ser, o nosso ânimo. A gente não é uma pessoa carrancuda, mas a gente começa a se transformar. A gente não é uma pessoa mal-humorada, a gente não é uma pessoa sisuda, a gente não é uma pessoa, sabe assim, que não é nem agradável de estar junto, mas os problemas, as pressões, as crises, os medos e tantas outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, eles vão deformando o nosso estado de equilíbrio, o nosso estado normal e original. Mas a resiliência é a capacidade, irmãos, de algo voltar a sua morfologia ao estado original. É a capacidade da gente, mesmo tendo passado por uma situação crítica, profundamente crítica, debaixo de pressão, onde a gente perde totalmente o equilíbrio emocional. Quem já perdeu o equilíbrio emocional aí? Deixa eu ver. A gente perde o equilíbrio espiritual. Mas a resiliência vai trazer a gente de volta para o lugar de equilíbrio. Será que a gente precisa de resiliência, irmãos? Meu Deus do céu. Na psicologia, a resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas. Vencer obstáculos pessoais ou sociais. Não ceder à pressão, seja qual for a situação. É a capacidade de lidar com sérios problemas. Irmãos, tem tanta gente jogando balde, porque não está sabendo como lidar com o problema. Pastor, eu vinha para a igreja, eu achei que eu ia me tornar crente, não ia ter mais problema. Pelo amor de Deus, que Bíblia você está lendo? A Bíblia está repleta de crente passando por problema. O próprio Jesus falou, no mundo tereis. Jesus não falou, no mundo vocês vão deitar numa rede, sabe, pendurado em 2 coqueiros, lá no Ceará, se balançando numa sombra fresca, tomando água de coco. Não, Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições, irmãos. Mas tem de bom? Resiliência. Jesus não prometeu tirar todos os nossos desafios. Jesus não prometeu tirar do nosso caminho nenhum obstáculo. Jesus não prometeu tirar do nosso caminho nenhuma tribulação, nenhum grande levante do inimigo. Não, lá em João 17, na última oração de Jesus, ele poderia ter orado, mas ele não orou para Deus nos tirar da terra e nos poupar. Ele falou, Pai, eu não quero que você tire eles do mundo, eu só quero que o Senhor preserve eles do maligno. Jesus falou para o Pai para deixar a gente aqui na terra, irmãos. E na terra, e na sociedade que nós estamos vivendo, nós estamos passando ou passaremos momentos críticos. E se nós não aprendermos a lidar com problemas, a gente vai achar que a culpa é de Deus. E a gente vai entrar num caminho terrível de desistência, de frustração, de derrota, de morte espiritual, talvez morte de relacionamentos.
Aquelas pessoas que estão só vegetando. Estão andando por aí, continuam trabalhando, ganhando dólar, mas já não tem mais o brilho no olhar, porque ela não tem a paixão dentro dela de viver. Ela não tem mais a gana, ela não tem mais alegria, ela não tem mais aquela vida de Deus dentro dela. Sabe por quê? Porque ela já não tem mais ânimo. Ela já entregou as pontas. Quantas mulheres falam, eu só não separo por causa das crianças. Já conheceu aqui alguém assim na América? Casais que eu já conheci, alguns estavam 8 meses separados, morando na mesma casa, só para dividir o aluguel. E não deixar as crianças longe do pai. A pessoa, ela tá respirando, irmão, ela não está vivendo. Interessante que tem 2 exemplos que eu vou dar aqui para vocês que as pessoas falam bastante. Não são os principais que eu quero falar de hoje à noite, mas tem o Thomas Edison. Quem sabe quem é Thomas Edison? A descoberta dele qual foi? A lâmpada do quê? Mágica? Não, né? A elétrica. Né? E aí todo mundo fala, poxa, que legal. Ele descobriu, mas foram mais do que de 1000 tentativas, irmãos. Até ter sucesso. A gente é uma geração muito imediatista, irmão. Todo mundo fala isso, né? Tem vários videozinhos aí que viralizam. A gente fala que é a geração de pessoas fracas. Pessoas fracas. Pessoas que não aguentam a pressão. Se falar um pouquinho mais alto, ela espicha. Entendeu? Se bater de frente, ela vai para morrer. É uma geração fraca, frágil. Tem um outro cara, poucas pessoas conhecem esse cara aqui, mas ele foi um corredor olímpico de 2.000 e de 1.000 metros. Longa distância. É o Steve Rowland. Interessante que ele morreu cedo, 24 anos, num acidente de carro. Mas ele falou uma frase que é extraordinária. Ele diz assim, sobre os seus adversários, porque ele bateu o recorde mundial na sua categoria, corrida a longa distância. E durante décadas e décadas e décadas, ninguém nunca conseguiu superar o recorde daquele jovem. Quando ele bateu esse recorde, ele tinha, não sei se era 17 ou 19 anos, mas era bem jovem ainda. E ele disse o seguinte, certa vez, abre aspas, o Steve disse, eles são muito mais talentosos do que eu, falando dos seus adversários. Eles são muito mais talentosos do que eu. Mas eu consigo suportar muito mais dor do que eles. Por isso que eu consigo vencer todos eles. Pelo amor de Deus. Dá até quase para estar na Bíblia uma palavra dessa. Eles são muito mais talentosos do que eu. Ele reconheceu a capacidade atlética dos seus adversários. Ele foi realista, mano. Ele não menosprezou os seus adversários. Ele não saiu da realidade para poder conquistar alguma coisa na vida dele. Não, porque ele conseguia lidar muito bem com a realidade de que os outros eram melhores do que ele, em muitas áreas de talento. Mas ele conseguia perceber, mesmo aquilo que parecia ser inferior, ele parecia ser um atleta menos provável de ganhar aquelas medalhas, mas ele conseguia ver algo na vida dele. Capacidade e superador. É isso que vai fazer a diferença na nossa história. Quanto de dor que você vai aguentar? Uns com 100 metros já está doendo. Está dando aquela dor aqui assim, já dá uma dor aqui, já está a dor. Aí já pede água, aí já fica, eu vou morrer. Eu vou morrer. Essa vai me matar. Não, é só uma dor. E você está achando que você vai morrer. A gente acha que vai morrer, irmão. E tem gente que começa a achar que vai morrer e fala assim, para não continuar sentindo dor, eu vou me matar agora. Porque para evitar essa dor que eu estou sentindo, e para evitar a frustração de não conseguir atingir o objetivo que eu quero, eu prefiro morrer. Essa é a raiz do pensamento suicida. Ele quer aliviar a dor. Entendeu? Ele quer aliviar a dor que ele está causando nele e causando nas pessoas que ele ama. Mas que ele está vendo que está sofrendo por conta dele. Ou dela. Agora,
a capacidade de suportar a dor. Ela é uma marca de pessoas, irmãos, que não desistem. Ela é a marca das pessoas que não se distraem. Ela está sentindo dor, mas ela sabe que ela tem que continuar correndo. É uma marca de pessoas que eles não perdem o foco. Ela está sentindo dor, mas ela tem um foco. A dor não pode tirar o nosso foco. A dor não pode tirar o nosso propósito. Jesus não vai nos poupar da dor. Nem ele foi poupado. Jesus não vai nos poupar da dor. Meu Deus, essa frase, ela não enche em igreja não, eu acho, irmão. Eu não sei se é bom botar no Reels essa frase. Capaz o pessoal procurar outra igreja para congregar. Mas eu prefiro ficar perto da Bíblia. Né? Vamos encher a igreja pregando a Bíblia, pode ser? Não precisa inventar coisa não, pode ser? No tempo de Deus, do jeito de Deus, se a gente encher da Bíblia, é a Bíblia que vai manter as pessoas. Por mais que a gente seja uma igreja festeira, irmãos, por mais que a gente faça muito evento, não é o evento que mantém a igreja. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se a gente aprender a superar e suportar a dor, irmãos, nós vamos viver o que Deus tem para nós. É o senso de responsabilidade. Quem tem um senso de responsabilidade, ele não joga a toalha. Quando a crise bate na casa dele. Porque ele sabe que ele tem uma família. Ele sabe que ele tem um casamento. Porque ele sabe que tem filhos. O jovem, quando a crise vem, ele tem vontade de fazer loucura, igual o casado, irmão. Todo mundo tem vontade de fazer loucura. Não é esse anel aqui que vai poupar a gente das vontades de fazer loucura, de desistir, de chutar o balde. Não. É o senso de responsabilidade. É o temor do Senhor. Amém? É a visão que a gente tem da nossa vida, irmãos. São pessoas que sabem que elas não estão vivendo para ganhar dinheiro e só para pagar a conta. Elas sabem que a vida dela representa algo muito maior. Elas sabem que a decisão que ela tomar não vai só interferir na vida dela, porque a vida dela toca a vida de outras pessoas. Você sabe que você toca a vida de alguém? Você toca a vida de alguém. E uma decisão que você toma hoje vai tocar as pessoas que estão ao seu redor hoje. E talvez aquelas pessoas que estavam esperando você amadurecer mais para ser tocado por você, elas não vão ser. Porque você foi covarde e não aguentou a dor. Agora, se você aguentar a dor, tem pessoas esperando você amadurecer para serem influenciadas pelo seu testemunho. Vocês estão acreditando que eu estou pregando mesmo? Tem pessoas esperando a gente superar essa dor. Porque Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que com as consolações que eu recebi de Deus, quando eu encontrar alguém na minha jornada em profunda angústia, eu vou usar essas mesmas consolações para consolar alguém. Ou seja, se eu superei a dor, se eu aprendi a lidar com a pressão, se eu aprendi a lidar com as lutas, se eu aprendi a lidar com uma série de questões, quando eu cruzar o meu caminho com alguém, vai ter alguém na minha jornada que vai precisar ouvir aquilo que eu passei. Então, por favor, aguenta mais um pouquinho de dor. Tem alguém te esperando bem ali na frente para você contar seu testemunho. Olha, interessante, o antônimo de resiliência. Antônimo é o contrário, não é isso? É alguém suscetível. Alguém que não é resiliente é alguém suscetível. É alguém vulnerável. A pessoa que ela não aprende a lidar com a dor, a pessoa que não aprendeu a lidar com pressão, a pessoa que não aprendeu a lidar com crise, a pessoa que não aprendeu a lidar com afronta, pessoas que não aprenderam a lidar com desonra, pessoas que não aprenderam a lidar com traição, pessoas que não aprenderam a lidar com mentira, pessoas que não aprenderam a lidar com crise financeira, crise conjugal, são pessoas extremamente vulneráveis. Antônimo de resiliência, pastor, frágil. São pessoas frágeis nas suas emoções. São pessoas frágeis. Antônimo de resiliência, pastor, fraqueza.
Antônimo de resiliência, pastor, comodismo. São pessoas que pararam de lutar e se acomodaram. Elas se conformaram e se acomodaram. Pessoas que não têm resiliência, antônimo, sabe o que é? Choramingão. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela não aprendeu a lidar com as questões tendo resiliência e ela se vitimiza. Alguém já se vitimizou aí? Só eu? Aí você começa a falar, puxa, tadinho de mim. Eu sou tão bom, eu não merecia, como a Jade falou, né? Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Ninguém me entende. Ninguém me ajuda. Aí você fica choramingando. Antônimo de resiliência, é só você botar na internet, irmãos. Aqui é Google, certo? Hipersensível. Aquela pessoa não me toque. Sabe como é que é? Por quê? Ela não aprendeu a lidar com pancada. Então ela fica, não me toque. Nossa, é muito difícil, irmão. A pessoa fraca na sua capacidade de se adaptar diante dos desafios. É interessante que a gente quer crescer. Todo mundo quer romper na vida, quer ou não quer? Todo mundo quer viver os seus sonhos, todo mundo quer viver algo extraordinário, Valdir. Mas ninguém quer passar desafio, mano. Ninguém quer viver transições, e transições, quem veio do Brasil para cá sabe o que eu estou falando, né? Meu amigo, se o cabo não tem resiliência, ele volta rápido. Ele volta ligeiro. Agora, o maior exemplo de resiliência da Bíblia é Jesus. Vamos falar um pouco sobre Jesus? Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. Filipenses, capítulo 2. Deixa eu ler aqui para vocês. Filipenses 2. Versículo 5 em diante. Deixa eu beber um copo d'água aqui. Irmãos, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Sabiam disso? Porque Paulo várias vezes ele fala para as pessoas se alegrarem. Várias vezes. Mas o interessante é que quando Paulo escreve a carta aos irmãos que estão em Filipos, por isso carta aos filipenses, Paulo estava preso. E da prisão, do cárcere, um lugar terrível, escuro, fedorento, risco de morte. O cara escreve uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Pelo amor de Deus, irmão. Ele não escreveu uma carta choramingando. Tadinho de mim. Eu fui seguir Jesus, agora estou lascado. Prometeram que se eu fosse crente ia acontecer isso. Olha onde é que eu estou. Mentiram para mim. Não! A carta que cara escreve da prisão é conhecida como a carta da alegria. Ele fala várias vezes, alegrai-vos. Outras vezes, vos digo, alegrai-vos. Você pode ler lá Filipenses capítulo 4 e vai falar isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Mas aqui no capítulo 2, ele vai dar uma dica para nós, irmãos. Da onde é que Paulo tira a resiliência, que ele fala, ei, a gente tem que ser igual a Cristo. O nosso exemplo de resiliência é Cristo. Ele fala, ei, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, irmãos, o nosso modelo é Cristo. É Paulo que está escrevendo da prisão, do cárcere, do lugar terrível, a carta da alegria. Mas ele está apontando para Cristo. Ele diz, ei, o exemplo, o modelo a ser seguido é o de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Tem versões que falam, né, assim, ele não, aqui está como? Deixa eu ver. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, né? Então, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Verso 7.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Até quando, irmãos? E morte de cruz, que era a pior morte que tinha. Jesus foi nosso exemplo de resiliência. Tem outro texto que eu acho maravilhoso, João 12, 27. Esse aqui eu nem anotei aqui, eu lembrei aqui agora. Um dos versículos mais extraordinários que eu gosto da Bíblia. Olha a resiliência de Jesus nesse texto de João 12, 27, irmãos. João 12, 27. Agora meu coração está como? Perturbado, em profunda angústia, algumas versões falam. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Essa é a oração que muita gente ia fazer. Muita gente, se estivesse no lugar de Jesus, ia falar, ok, Pai, me livra. Lá no Getsemane, ele estava em profunda angústia, profunda tristeza, que a Bíblia diz que ele começa a pingar sangue, mano, sai sangue dos poros de Jesus. Sangue. Profunda angústia. Só que aí ele faz uma pergunta, deixa lá, Oswaldo, solta aí o João 12, 27, ele fala, olha, minha alma está desse jeito, em profunda angústia, perturbado. E o que eu vou dizer? Senhor, salva-me. Pai, me salva dessa hora, me livra dessa dor. Ele fala, não. Ele mesmo responde, eu vim exatamente para isto e para essa hora. Irmãos, a resiliência é fruto de saber que você nasceu no tempo certo para cumprir um propósito específico. O que deu a capacidade de Jesus ser resiliente diante de profunda angústia e perturbação, ele sabia que estava cumprindo um propósito. Hebreus 5, se você quiser abrir comigo, Hebreus 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte, Hebreus 5, Hebreus 5, 8 e 9. Vamos ler o 7, na verdade. Vai um antes. Isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedeciam. Ou seja, irmãos, Jesus se tornou o autor da salvação para mim e para a sua vida, porque ele foi resiliente. Ele aprendeu diante do sofrimento. E porque ele aprendeu diante do sofrimento, ele foi obediente até a morte e cruz. Ele trilhou o caminho que ele precisava trilhar. Ele não chutou o balde, ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Ele se tornou quem ele deveria ser. E porque ele se tornou quem ele deveria ser, irmãos, eu e você estamos aqui hoje. Ele tocou milhares e milhares e milhares de pessoas porque ele foi resiliente. Irmãos, escute o que eu vou falar. Se foi com Jesus, e Paulo disse que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, o que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo e com você. Se nós tivermos o poder da resiliência na minha e na sua vida, nós nos tornaremos quem nós nascemos para ser. E quando nós nos tornarmos quem nós nascemos para ser, irmãos, nós vamos ser canal de salvação para a vida de muitas outras pessoas. Agora, por isso que tem muito crente, irmãos, só domingueiro. Ele não alcança ninguém, não transforma ninguém, ele não leva salvação para ninguém, ele não é canal de cura para ninguém, a vida dele não é testemunho para ninguém, ninguém é transformado por conta da vida dele. Sabe por quê? Porque ele não está aprendendo a lidar com os problemas da vida, sendo resiliente, então ele não está se transformando em quem ele deveria ser. Irmãos, vir na igreja no domingo à noite não vai me transformar e te transformar em quem eu e você devemos ser. O que vai nos transformar em quem nós nascemos para ser é resiliência. Aqui é fácil.
A gente senta, a gente vem arrumadinho, a gente vem cheirosinho, a gente levanta a mão, a gente dá paz do Senhor, a gente olha para o lado e fala, você está no lugar certo, na hora certa, aqui é legal, a gente aqui está com namorada, a gente vê os amigos, aqui a gente serve, aqui é tudo cool, top. Mano, o bicho pega quando a gente sai daqui. Às vezes não precisa nem chegar a segunda-feira, basta só entrar no carro, no caminho de volta para casa. É ou não é? Ei, vocês sabem o que eu estou falando, né? Dá tempo nem dobrar a esquina ali, irmão. E aí, vai fazer o quê? Vai se vitimizar? Vai anular quem você é? Vai negar a sua fé? Vai chutar o balde mesmo? Vai abandonar a família? Está difícil demais, irmão. Quantos casamentos acabam na América? Quantas pessoas, irmãos, eu e você, talvez já ouvimos falar, conhecemos que vieram para a América, Deus me trouxe para a América. E aí, cadê agora a família? Não existe mais a família, irmão. Mas não, peraí, mas não foi Deus que trouxe para a América? Aí então quer dizer que a culpa foi de Deus, você ter largado seu casamento, seus filhos? Não. Faltou resiliência. Achou que ia vir para a América, ter o Annual Pass lá no Magic Kingdom, entendeu? Não, irmão, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Olha o que diz, esse texto é extraordinário, Hebreus 10, verso 36 a 38. Vocês estão anotando os textos? Estão não, né? Depois vocês assistem no YouTube, irmão. Com Bíblia, papel e caneta, anota os textos, porque se você esquecer tudo que eu estou falando, mas se você anotar os textos, vai valer a pena. Solta aí. Vocês precisam, meu Deus, irmãos, olha isso aqui. O autor da carta aos Hebreus diz, vocês precisam o quê? Perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Oh, meu Deus, cara. As pessoas vêm, cara, atrás das promessas de Deus, mas elas não querem ter resiliência de nada, elas só querem o vem a nós, né? Não, quando você for resiliente, perseverar, fizer a vontade de Deus, você vai estar habilitado para receber as promessas que Ele te fez. É isso que Deus fala para mim e para você, está aqui, versículo 37 agora. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. Não demorará. Mas o meu justo, está falando de mim e de você, viverá pela fé. Como é que a gente tem que viver, irmão? Fé. Mas o que é fé? Se a gente fosse para o capítulo 11, a gente vai já chegar lá. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você está diante de uma situação. Não mudou nada, Natália. Não mudou nada. Semana após semana. Está lá. Mesmo problema. Mesma dificuldade. Mesma luta. O mesmo desafio. A mesma crise. A mesma realidade. Só que você está firme e forte. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu sei quem me prometeu. Eu sei que Ele é fiel para cumprir. Números 23, 19 vai falar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, irmãos, o justo viverá pela fé. É você continuar andando em fidelidade a Deus, mesmo sem estar vendo nada. Porque a fé não é ver. Porque se visse, não era fé. Então, o justo vive pela fé. É uma frase bonita demais, irmão. É lindo de falar. Mas a gente vive pela fé, irmão. Na segunda de manhã, na terça, na quarta, sem sentir, sem ver nada. Mas crendo, piamente. Profunda convicção. Aí o texto fala, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Quer dizer que dá para retroceder? Dá, irmão. Nós não somos marionete nas mãos de Deus, não. Nós não somos um robozinho que só faz o que Deus manda, não. Não, nós temos livre-arbítrio, ou seja, eu tenho liberdade de aguentar ou não a pancada. Eu tenho a liberdade de permanecer ou não.
de até que a morte te separe ou não. Eu tenho a liberdade de falar, eu mereço ser feliz. Entendeu? Eu tenho a liberdade de acreditar nessas mentiras. A Bíblia diz, se retroceder, não me agradarei dele. Aí termina no 39. Nós, porém, aqui eu acho que no meio daquele texto, o escritor de Hebreus, ele estava falando assim, tem gente que pode ter a possibilidade de retroceder, mas aí o autor da carta aos Hebreus fala, mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são o quê? Irmãos, vamos ler junto? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são o quê? Mas os que creem e são salvos. Irmão, qual o fim de quem retrocede? Está dizendo, irmão. Vai ser destruído. Agora, tem alguém convicto? Não, eu não. Não, eu não. O meu casamento, não. A minha família, não. Os meus filhos, Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Está difícil? Aguenta mais um pouquinho, irmão. Está difícil? Aguenta mais um pouquinho. Vamos lá para o Hebreus 11:34. O livro de Hebreus é extraordinário, irmão. Você já leu o livro de Hebreus? Lê o livro de Hebreus, pelo amor de Deus. Olha o que Hebreus 11:34 vai falar. Olha que texto extraordinário. Hebreus, ele começa no capítulo 10, falar de fé. Ele está todo tempo falando daquilo que acontecia no Antigo Testamento, é sombra do que está acontecendo no Novo Testamento e vai acontecer comigo, com você. Realidades extraordinárias, irmãos. E aí no capítulo 10 ele fala que a gente não vai retroceder. Aí no capítulo 11 ele começa a falar por que a gente não vai retroceder. Por quê? Porque a gente vive pela fé, a gente não vive pelo nosso extrato bancário, a gente não vive pelas conexões na terra que a gente tem, porque hoje a gente tem, amanhã a gente não tem mais. Aquele que está dando tapinha nas nossas costas hoje, daqui a pouco ele pode estar falando mal da gente. Aquele que está dizendo, vem para cá que eu vou te ajudar, não é? Daqui a pouquinho pode ser aquele que vai dar rasteira em você. Então nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que temos, nós não vivemos pelo que as pessoas falam, nós vivemos pelo que esse livro diz. Pelo que Deus fala. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pelo amor de Deus. Aí ele começa a falar de fé. Aí ele vai falando da lista dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Aí ele chega no versículo 34, depois de falar de vários heróis da fé, ele fala o seguinte, eles apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Meu Deus, irmão, esse texto aqui saltou assim, Da fraqueza eles tiraram força. Tem dia que a gente sente fraco, irmão. Fraco. Não vou aguentar. Está difícil demais. Mas aí o segredo de quem anda pela fé é que no meio da fraqueza, ele tira força. E aí, se tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando a gente, irmãos, aprende a lidar com a dor, com as afrontas, com as dificuldades, a gente aprende a tirar força do meio da fraqueza. E a gente começa a se levantar para desbaratar até exércitos. Hebreus 12 vai falar, e aí ele vem com os heróis da fé, capítulo 12, versículo 1, ele vai falar agora que tem uma nuvem de testemunhas. Você sabia disso? Tem dois tipos de pessoas, irmão. Tem aquelas que estão espreitando a minha e a sua vida, torcendo para dar errado. Tipo assim, eu quero ver até onde ele vai. Quero ver se vai dar certo. Esse negócio de ir para a América, dizer que foi Deus que falou. Esse negócio de dizer que é a direção de Deus. Eu quero ver. Tem gente que fica assim, irmão, olhando o seu Instagram para ver até quando a gente vai durar. É ou não é? Ou é só eu que vivo dentro de igreja, irmão, há muito tempo? Eu não estou falando de gente lá de fora não, viu, irmãos? Eu estou falando de gente que se diz crente. Que se diz crente. Né? Assim, uma ênfase bem enfatizada. Né? Agora, o texto diz que no céu tem uma nuvem de testemunha olhando para mim e para você.
Hein, Joilson? Tem uma nuvem de testemunha lá, fala, rapaz, o cabo é macho. Ele não vai voltar, não. Ele é violento. Tem uma nuvem de testemunha em Hebreus 12, fala assim, ei, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve e corramos com o quê? A corrida que nos está proposta. Tem uma corrida proposta para mim e para você, irmão. Vai ter alguém torcendo para você parar e não aguentar a dor. E vai ter uma grande multidão lá do céu falando, vai, ele vai conseguir. Ele é fraco, mas ele é igual o caba lá, o Steve lá. Ele aguenta a dor. Ele está de madrugada, dobrando o joelho. Ele está dizendo para Deus em lágrimas que ele não consegue mais, ele não tem nem palavras. Tem uma nuvem de testemunha do céu olhando para mim e para você, irmão. E essa nuvem está dizendo assim, está ali, ó. A linha de chegada está bem ali. Ele não vai parar. Um anjo olha o povo e fala assim, aposta quanto? Eu acredito. Sabe por quê? Porque ele é bom? Ah, porque ele tem força nele? Ele descobriu um segredo. Ele aprendeu a tirar a força no meio da fraqueza. Ah, porque ele é melhor do que os outros? Não, é exatamente porque ele é mais fraco do que os outros. Ele entendeu que ele é completamente dependente de Deus. Então, por isso que ele ora mais. Ah, ele é mais santo do que os outros? Não, é porque ele sabe mesmo que ele é miserável. Então, por isso ele está lendo mais a Bíblia. Ele não tem sabedoria por ele mesmo. Então, ele vai ler Provérbios todos os dias. E aí, irmãos, aquela nuvem de testemunha está olhando para mim e para você. E aí, na expectativa da gente não jogar a toalha. A gente vai fixar os nossos olhos em Jesus, como diz o versículo 2, e a gente vai correr sem desanimar. Vocês aguentam mais alguns versículos? Amém. Salmo 84, 5 diz, bem-aventurado o ser humano cuja força está em Deus. Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o ser humano cuja força está em Deus, ou seja, no meio da luta, no meio da tentação, no meio da vontade de desistir, no meio da crise existencial. Eu não sei quem eu sou, eu não sei porque eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim, está muito difícil. Em meio a tudo isso, esse turbilhão, irmãos, que quer fazer a gente parar, retroceder, jogar o balde, jogar a toalha, chutar o balde. Irmãos, a gente sabe que tem uma fonte de força, que é Deus. Uma fonte inesgotável. Feliz é aquele que descobre essa fonte, não é aquele que não tem problema. A gente acha que feliz vai ser quando você tiver dinheiro, né? Ah, pastor, se eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar o que eu quiser, vou fazer a viagem que eu quiser. Quando sair o meu green card, quando eu tirar minha cidadania. Não. A felicidade não está nessas coisas, irmãos. A felicidade pode ser, mesmo não tendo nada disso, tem uma fonte chamada Deus. Bem-aventurado os que descobrem que a sua fonte de força é o Senhor. Ah, irmãos, aí não tem... Aí pode vir. Aí pode vir para cima. Olha o que diz Isaías 40, extraordinário. Irmãos, estou quase acabando, pode ser? Isaías 40, versículo 29 a 31. Isaías 40, do 29 a 31, o profeta Isaías vai falar um texto extraordinário, bem conhecido. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum. Meu Deus do céu, acho que ele está falando de mim. Ou de você, eu não sei. Quem é que já se sentiu sem vigor aí? Ele faz forte. E multiplica a nossa força, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vai para o versículo 30. Os jovens se cansam. Ai, jovem se cansa. Pelo amor de Deus, se cansa demais, irmão. E se fatigam. E os moços de exaustos caem. A gente acha que força e vigor tem a ver com anatomia, biologia, idade. Está falando aí, ó, os jovens caem. O jovem perde força, pastor. Ele fica cansado. E a gente com 42 anos, tá?
Pelo amor de Deus, tem um jovem aí, meu irmão, que eu não sei não. Não. Aqui da igreja não, é de outras igrejas, né, Vitor? O Vitor está indo em outras igrejas, não é os daqui não, né? Os daqui não. Porque a nossa força, o nosso vigor, irmãos, não vem da nossa faixa etária. Entendeu? Vem de com quem a gente está andando. O texto está dizendo que o Senhor, Ele vai multiplicar a nossa força. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, o segredo da resiliência está em andar com Deus. Esse é o segredo da resiliência. Por isso deixa eu te falar, irmão, não desiste. Não desiste, não para, não retrocede, não desiste do seu casamento, você que é casado, não desiste dos seus filhos, você que é pai, não faz isso, irmão. A gente brinca às vezes que filho é igual videogame, cada fase vai ficando mais difícil, mas não é não. É porque assim, ó, esses dias eu estava conversando com os irmãos, né? Mas as pessoas que não têm filhos, eu não consigo ver assim que tem algumas fases da nossa vida que a gente é esticado, confrontado, a gente cresce porque os nossos filhos estão esticando a gente, irmão. Talvez pessoas que você discipulou, talvez seus filhos espirituais fizeram isso com você também, mas, irmãos, família é o lugar mais extraordinário, o melhor centro de treinamento, a melhor universidade que existe na face da terra. Se você quiser receber o maior título, o maior diploma, você tem que se formar num negocinho chamado família. Esses outros diplomas aí, irmão, é só meia boca, entendeu? Então não desiste, irmão, da sua vida, não desiste da sua família. Olha aqui, irmãos, às vezes, muitas coisas vão querer vir para tentar fazer a gente parar de lutar. O medo. Já teve medo? E se? O famoso e se é terrível, né? É o medo, irmão. O medo tenta fazer a gente parar de lutar. Frustração. Alguém se sentiu frustrado aí? Frustração, desânimo. Sentimento de impotência diante de um problema constante. Cansaço. O teste do tempo, irmãos. Aquilo que você está esperando há muito tempo e não se cumpre, aquilo ali vai o quê? Vai tirando as suas forças. Muitas coisas tentam fazer a gente parar de lutar, irmão. O conformismo, o vitimismo, como eu falei. A murmuração, a pessoa que só reclama, que só chora minga. As ofensas, irmãos. Se você não aprender a lidar com ofensa, você vai ser ofendido, irmão. E a ofensa, ela dói e ela paralisa pessoas. Agora, quem aprendeu a ser resiliente, ele tem uma blindagem no seu coração contra a ofensa. Afrontas, mentiras, que pessoas falam ou que nós acreditamos contra nós mesmos, tentam nos fazer parar de lutar. Crise de identidade, crise na fé, crise financeira. Eu quero terminar com um versículo, quero que solte bem grande, 2 Timóteo 1:7. O último versículo que eu vou ler. Tinha mais alguns aqui, mas depois, se você quiser, você pega comigo. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos fez covardes. Deus não nos deu um espírito de covardia, irmãos. Deus não nos fez fracos. Deus não nos fez vulneráveis. Deus colocou dentro de mim e de você um espírito. Deus colocou dentro de mim e de você a vida dele. E se a gente acessar essa fonte diariamente, irmãos, é o único jeito da gente andar de cabeça erguida. Não fingindo que não passa problema, né? Porque se a gente passar problema, como eu preguei domingo passado, toca a trombeta para alguém. Quem estava aqui domingo passado? Mas tocar a trombeta é sinal de resiliência. Tocar a trombeta só toca porque quem tem um senso de responsabilidade não quer abrir mão daquilo. Então, por favor, deixa eu falar uma coisa para você. Não desiste dos sonhos de Deus para a sua vida. Às vezes é o teste do tempo. Deus está provando o seu coração. Deus está forjando o seu caráter. Deus está amadurecendo a minha e a sua fé. Mas nós não somos
daqueles que retrocedem. Tem pessoas esperando a minha maturidade. Tem pessoas esperando a minha cicatrização. Tem pessoas que vão se identificar com a minha dor. Por isso eu preciso assumir uma posição. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Se essa palavra falou com você, eu quero que você fique em pé. Quero que você ore comigo.